O projeto de regulamentação do direito de greve do servidor público já foi aprovado na Comissão do Congresso de Consolidação das Leis e Regulamentação da Constituição e agora terá que passar pelos plenários da Câmara e do Senado. Veja na entrevista. O subprocurador-geral do Trabalho, Ricardo José Brito, considera que mais importante do que regulamentar o direito de greve do servidor é fortalecer os mecanismos de negociação numa ação preventiva. Doutor Ricardo, esses mecanismos de negociação já existem hoje, mas eles não são suficientes, é preciso uma iniciativa aprovada aqui no Congresso para que essa negociação seja mais efetiva? Bom, esse tema da greve no serviço público é importantíssimo e suscita muita discussão, né, muita controvérsia, porque o reconhecimento do direito de greve dos servidores públicos, ele ocorreu de maneira relativamente recente, né? Primeiro houve o reconhecimento da greve na iniciativa privada e muito tempo depois as constituições passaram a prever também o direito não só de greve como organização sindical e negociação coletiva dos servidores públicos, que hoje está na Constituição Federal, no artigo 37, né, a previsão da organização sindical e da greve nos termos e limites de lei específica. Antigamente era lei complementar, com a reforma administrativa se alterou para lei específica. E até hoje se discute muito, né, depois de mais de 25 anos de Constituição, nós não temos ainda uma lei de greve no serviço público. Se discutiu inicialmente se seria possível a aplicação da Lei 7783 de 89, na iniciativa privada, ao serviço público. Num primeiro momento se resistiu a essa possibilidade e o Supremo Tribunal Federal, que tinha decidido, depois da Constituição, a não aplicação dessa lei, acabou modificando sua jurisprudência para determinar a aplicação no que couber. Então, hoje é o quadro em relação ao servidor público. Agora, se não houver um mecanismo eficiente de resolução dos conflitos no serviço público, a regulamentação isolada da greve não é suficiente. Não adianta estabelecer percentual, né, levar as questões para os tribunais determinarem a ilegalidade ou abusividade da greve, retornar sob pena de multa, porque o conflito continuará e, em seguida, haverá, né, um novo movimento, a deflagração de uma nova greve. Então, mais importante do que regulamentar a greve é estabelecer mecanismos de solução dos conflitos coletivos no âmbito da administração pública. E, geralmente, esses mecanismos são eficientes quando há uma comissão que tem a isenção, não pode ser uma comissão exclusiva do Estado, porque o próprio Estado deliberando sobre aquele conflito no qual ele é parte. A sociedade civil, pessoas a presença de fora da sociedade civil, representantes dos servidores públicos, uma comissão que tenha uma certa independência. Na Itália, por exemplo, existe uma agência independente que cuida da negociação coletiva dos servidores públicos. Vamos falar claramente, porque hoje é verdade que muito do que é acordado na negociação entre a administração pública, eu não falo só do governo federal, depois não é respeitado e as greves continuam. Exatamente, né? Há uma negociação informal, sempre existiu essa negociação. O poder público nunca deixou de negociar com os seus servidores, né, considerando a possibilidade de conceder reajustes ou outras vantagens para os servidores. Depois vem o debate no Congresso Nacional, nos respectivos poderes legislativos, né? Agora, o que é importante é oficializar essa negociação, para que o negociador tem autonomia. Tem autonomia, e é claro que a autonomia não é absoluta, quando falamos em administração pública há sempre algumas restrições, né, mas que ele tenha poder de negociar, que essa negociação depois será encaminhada ao poder competente, se houver necessidade, né, em questões como vencimentos e outras vantagens, é necessário que haja aprovação por uma lei do Congresso Nacional, é necessário que haja disponibilidade orçamentária. Então, tudo isso faz parte desse modelo oficial de negociação coletiva. O que é importante destacar é que o Brasil ratificou a Convenção 151 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que prevê esses mecanismos de participação
dos servidores públicos na determinação das condições de trabalho. Não exclusivamente a negociação coletiva, mas ainda que seja um mecanismo mais brando, como por exemplo a consulta, tem que existir alguma maneira de os servidores participarem. Só que antes disso mesmo, o Brasil ratificou a Convenção 154, que fala na negociação coletiva, na iniciativa privada e no setor público. Então, no plano internacional, o Brasil se obrigou a cumprir com essas convenções, a tomar as providências para que seja implantada no serviço público a negociação coletiva. Se houver a regulamentação isolada da greve, eu duvido muito que isso vai resolver. Vai ser a interferência do Estado pelo Poder Judiciário, aplicando multas altíssimas. A gente tem históricos aí que demonstram que isso não é suficiente para resolver o conflito. Se não houver a solução do conflito, as greves serão deflagradas. Greve é um fato social, nunca deixou de ser deflagrada em razão de proibição. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui. Eu que agradeço a oportunidade.